obrigado. Vamos agradecer muito o convite. É um prazer voltar ao São Carlos. Então, vou falar desses objetos, né? Os espectros de Markov e Lagrange são objetos originalmente de teoria dos números, mas como a gente vai ver, tem bastante relação com sistemas dinâmicos e com outros assuntos, um certo sentido também com geometria diferencial. Então vamos direto ao assunto. Então, a gente começa falando do problema mais fundamental de aproximações. Queria pedir desculpas que eu estou com os slides em inglês, mas eu vou falar em português, nos slides em inglês, acho que dá para seguir, né? Então a gente começa falando do problema mais fundamental de... Nossa, esse negócio maravilha. O problema mais fundamental de aproximações diofantinas... Deixa eu só ver se esse negócio tem uma luzinha aqui. Onde que é? Aí. Deixa eu ver. Ah, olha só. Bacana. O problema mais fundamental de aproximações diofantinas trata da aproximação de números reais por números racionais, né? A gente sabe que os racionais são densos nos reais. Eu, às vezes... Deixa eu só fazer uma introdução, uma digressão sobre conjuntos numéricos, né? Tem esses conjuntos numéricos variados que a gente vê, né, no colégio, na universidade, etc., que tem um monte de conjunto numérico um dentro do outro, né? Tem naturais, inteiros, racionais, reais, complexos. Em geral, né, para cada inclusão dessa, tem um conjunto maior, a maior parte dessas inclusões, você consegue construir o conjunto maior de um jeito bastante simples, digamos, algébrico, a partir do conjunto menor, né? Por exemplo, os inteiros têm os naturais, tem essa polêmica insolúvel saber se zero é ou não é natural, mas não importa. Tem os naturais, o zero, se você não considerar que o zero é natural, e os simétricos dos naturais, né? Quer dizer, os inteiros negativos. Você pode definir operações com inteiros a partir das operações com os naturais. Os racionais também, né? Os racionais são um conjunto de frações P sobre Q, onde P e Q são inteiros, Q é diferente de zero, e com a regra fundamental que duas frações dessas são iguais, se somente se, né, multiplicando em cruz dá igual, né? E você pode definir operações com racionais, e de novo a partir das operações com inteiros. Os complexos, por exemplo, são números da forma A mais BI, onde A e B são reais, I é uma raiz quadrada de -1, né? Mas essa inclusão aqui, de longe, é a mais complicada conceitualmente, né? É possível construir os números reais a partir dos números racionais, mas não é nada fácil, né? Você tem cortes de Dedekind, tem essa conversa toda de corpo ordenado completo, mas tem uma relação fundamental entre os racionais e os reais, que é que Q é denso em R. O que quer dizer isso? Que é bom, quer dizer que para todo número real alfa e todo epsilon positivo, quer dizer, toda a margem de tolerância que você der, sempre existe um racional tal que o erro da aproximação de alfa por P sobre Q é menor que epsilon. Muito bem. Só que isso quantitativamente não dá muita informação sobre a qualidade do erro e sobre quão complicado você tem que tomar o racional, né? Uma medida natural da complexidade do número racional é olhar para o tamanho do denominador dele. Principalmente se você está olhando para boas aproximações de um número dado, né? Que a ordem de grandeza desse P sobre Q está mais ou menos determinada pelo número alfa. Então, se alfa fosse lá a raiz de 2, né? As boas aproximações P sobre Q vão estar entre 1 e 2. Então, o P não é... P vai ser um pouquinho maior que Q, mas não muito. Não vai ser menor que o dobro de Q e maior que o Q. Mas você tem racionais muito complicados, que estão entre 1 e 2, e uma medida natural dessa complicação, dessa complexidade, é o tamanho do denominador. Uma coisa muito natural é comparar o erro com o denominador. Então, uma proposição muito trivial sobre, já mais quantitativa, né, é que para todo alfa real,
e todo... De fato, todo Q inteiro positivo, né? Sempre existe um inteiro P, de fato um único inteiro P, tal que... Isso é quase uma observação, né? Eu já faço a prova junto com o enunciado. Existe, de fato, um único inteiro P, né, que é a parte inteira de Q alfa, tal que P é menor ou igual a Q alfa, que é menor que P mais 1. Porque todo número real está entre dois inteiros consecutivos, né? O inteiro da esquerda eu chamei de P. Se você dividir isso por Q, o alfa vai estar entre P sobre Q e P mais 1 sobre Q. E mais em particular ainda, o erro da aproximação de alfa por P sobre Q é menor que 1 sobre Q, né? Porque o alfa pertence a esse intervalo entre P sobre Q e P mais 1 sobre Q, que tem tamanho 1 sobre Q, né? A diferença desses dois extremos é 1 sobre Q. Então, dado qualquer número real, você sempre consegue uma aproximação racional. De fato, para qualquer denominador, você consegue uma aproximação racional com esse denominador e com um erro menor que o inverso do denominador. Acho que eu não resisto a dar um exemplo. Então, vamos pegar um número real totalmente ao acaso, por exemplo, esse aqui. Um 0,5, tá bom. Você escreve um negócio desse, você está dando implicitamente uma sequência de aproximações racionais, né, do π. Por exemplo, π começa com 3, então π é um número entre 3 e 4. Π começa com 3,1, quer dizer que π é um número entre 31 décimos e 32 décimos. E assim por diante, né? E cada aproximação dessas vai dar uma desigualdade desse tipo. Você tem um racional cujo denominador é uma potência de 10, e o π está entre esse racional e o próximo racional com esse mesmo denominador, que é isso aqui. E, naturalmente, o erro dessa aproximação é menor que o inverso do denominador. Mas os números reais, o π em particular, tem outras aproximações racionais, e às vezes tem aproximações racionais que funcionam melhor do que as aproximações que vêm da representação decimal. Por exemplo, o Arquimedes gostava de aproximar π por 22 sétimos. « 22 sétimos, se a gente escreve a representação decimal dele, é 3,142857, né? 1,42857, etc. É periódico, um período 1,42857. Você olha para esse cara e olha para o π, as duas primeiras casas depois da vírgula estão certas, o erro da aproximação de π por 22 sétimos é uma coisa tipo 0,0012 alguma coisa. É, por exemplo, menor que uns... Quer dizer, aqui, de novo, eu garanto que eu consigo uma aproximação com qualquer denominador, em particular com o denominador 7, com um erro menor que 1 sétimo. Só que o erro aqui é menor que, por exemplo, 1 sobre 700. É muito menor que 1 sétimo, né? E tem outras aproximações tão mais impressionantes como essa. Por exemplo, essa aqui, 355 sobre 113. Eu não sei se vocês têm alguma maquininha de calcular no celular ou coisa parecida para ver quanto é que dá 355 dividido por 113. Mas é um bom... Dá quanto? É 3, alguma coisa, não? 355 por 113. É. 3 por 14, 15, 92, 92. Uhum, tá bom. Agora olha para esse cara e olha para o π. π é 3,14159265. Então até a sexta casa desse 92 está dando certo, né? O erro dessa aproximação é 0,000026 alguma coisa. É menor, por exemplo, que 1 sobre
É claro que é menor que 1 sobre 113, mas é muito menor que 1 sobre 113, é menor que 1 sobre 3 milhões, por exemplo, né? Então, esse negócio de aproximações diofantinas, a gente está interessado nas melhores aproximações de um número real dado ou de um número real típico. No nosso caso, um número real dado. Você dá um número real alfa, você quer saber quem são as melhores aproximações dele, principalmente o que você espera sobre a qualidade do erro, né? A gente já viu que a gente sempre pode esperar que o erro seja menor que o inverso do denominador, mas e é muito natural comparar o erro com o denominador, né? O denominador é uma medida natural da complexidade da aproximação, mas dá para esperar mais do que isso, como os exemplos mostram. Então, de fato, tem esse teorema clássico do Dirichlet, que diz que qualquer irracional tem infinitas aproximações racionais P sobre Q, com erro menor que o inverso do quadrado do denominador. Para denominadores grandes, isso melhora muito essa observação que a gente fez. Né? O inverso do quadrado de um número grande é muito menor que o inverso do número. Então, se Q for 1000, o inverso dele dá 1 milésimo, o inverso do quadrado dá 1 milionésimo, né? Que é muito menor do que 1 milésimo. E o teorema do Dirichlet diz que todo número irracional alfa tem infinitas aproximações racionais P sobre Q, com P e Q inteiros, Q inteiro positivo, né? Está implícito, e com erro menor que o inverso do quadrado do denominador. Dá para melhorar um pouquinho esse resultado. Isso não é muito difícil de provar, não. Tá? Por exemplo, tem um artigo meu na Eureka, que é uma revista de Olimpíada, princípio para alunos, professores de ensino médio, sobre frações contínuas, em que eu provo, na verdade, esses dois teoremas, tem o Dirichlet e o Hurwitz-Markov. Quer dizer, o negócio é suficientemente elementar para estar numa revista dedicada a alunos de ensino médio, né? Mas o Hurwitz e Markov provaram um melhor resultado nessa direção que vale para todos os irracionais alfa. Provaram que dá para melhorar um pouquinho essa estimativa de 1 sobre Q ao quadrado desse jeito aí. Quer dizer, eles mostraram que dado qualquer irracional alfa, você sempre consegue infinitos racionais P sobre Q com erro menor que 1 sobre raiz de 5 vezes Q ao quadrado. Raiz de 5 é tipo 2,23 alguma coisa, é um número maior que 2, então você melhora 1 sobre Q ao quadrado para uma coisa que é, em particular, menor que a metade do inverso do quadrado do denominador, né? Então, essa desigualdade, para qualquer irracional alfa, sempre tem infinitas soluções racionais. Por outro lado, raiz de 5 é a maior constante que faz esse teorema ser verdade. Quer dizer, qualquer constante maior que raiz de 5 que você botar, você vai achar contra exemplos. De fato, a razão áurea vai ser contra exemplos. Mas, para outros irracionais, você pode ter aproximações bem melhores do que isso. Então, a ideia é que cada irracional tem a sua melhor constante de aproximação. Quer dizer, para cada irracional alfa, você pode procurar o maior K possível, ou o supremo dos K possíveis, tais que essa desigualdade, alfa menos P sobre Q, menor que 1 sobre K, que é ao quadrado, tem infinitas soluções. Então, como a gente viu, o K igual a raiz de 5 funciona para qualquer irracional, mas para certos irracionais, isso pode funcionar com valores maiores de K. Para cada alfa, você procura o maior K possível. Esse maior K possível é sempre, no mínimo, raiz de 5, pelo teorema de Hurwitz-Markov. E, como eu falei, para a razão áurea não dá para melhorar. A melhor constante possível para a razão áurea é o raiz de 5. Né? E o espectro de Lagrange é a imagem dessa função. É o conjunto dos valores dos K de alfa para alfa irracional, com a observação de que K de alfa pode ser infinito. O que quer dizer? K de alfa pode ser infinito, quer dizer que existem irracionais alfa para os quais essa desigualdade tem infinitas soluções para qualquer K positivo que você botar. Né? Por exemplo, para alfa igual a E. Né? Para alfa igual a E, o K de alfa vai ser infinito, isso dá para provar. Provavelmente o K de π também é infinito, mas ninguém sabe provar. O π é um número mais misterioso. No caso do E, a gente sabe exatamente como é que é a fração contínua dele, eu vou falar disso daqui a pouco. Então dá para medir. Mas tem muitos alfas que têm K de alfa finito. E o conjunto dos valores de K de alfa para esses alfas, né, que tem K de alfa finito, por definição é o espectro de Lagrange. De novo, o teorema de Hurwitz-Markov diz que o menor elemento do espectro de Lagrange é a raiz de 5.
entender bem o espectro de Lagrange. O espectro de Lagrange ele encodifica uma série de propriedades diofantinas dos números reais, quer dizer, de propriedades das melhores aproximações racionais desses números. E a gente vai ver que esse conjunto tem uma estrutura geométrica muito interessante também, que é tanto topológica quanto geométrica. Ele está longe de ser um conjunto muito simples, um conjunto difícil de descrever, que tem propriedades geométricas bem interessantes, vamos falar um pouco delas. O primeiro resultado não trivial sobre o espectro de Lagrange é do Markov, em 1879, ele tem 2 papers seguidos, 1879 e 1881. Né? De fato, ele fala de 2 espectros, o espectro de Lagrange e o espectro de Markov, que não tinha esse nome ainda, mas que a gente vai definir daqui a pouco. Muito bem. E o que ele diz? Ele diz que o espectro de Lagrange começa discreto, quer dizer, ele tem um menor elemento, que é a raiz de 5, tem um segundo menor elemento, que é 2 raiz de 2, né? Raiz de 8, 2,828, uma coisa assim. Não, raiz de 5 é tipo 2,23, 2 raiz de 2 é tipo 2,828. O próximo é raiz de 221 sobre 5, que já está muito mais perto de 3, 2,9 alguma coisa. E isso é uma sequência de números algébricos, de fato, de raízes quadradas de números racionais, que são irracionais. Fala. Se vale até a raiz de 5, então por que vale para o π, então? Calma, eu não falei que vale até raiz. Começa no raiz de 5. Raiz de 5 é o menor elemento do espectro de Lagrange. Tem muita coisa depois. Então, ele tem um menor elemento, que é a raiz de 5. Ele tem um segundo menor elemento, que é 2 raiz de 2. Tem um terceiro menor elemento, assim por diante. Ele começa com uma sequência que converge a 3. 3 é o menor ponto de acumulação do espectro de Lagrange. Então, ele começa discreto, é numerável, mas a gente vai ver que não é assim a vida inteira. Não, eu falei que raiz de 5 funciona para todo número irracional. Vamos voltar para a definição do negócio. Tem esse teorema que diz que alfa menos p sobre q, menor que 1 sobre raiz de 5, que é ao quadrado, tem infinitas soluções para qualquer número irracional alfa. Que eu falei que raiz de 5 é a maior constante que funciona para todos os irracionais ao mesmo tempo. Mas dado um irracional, pode ser que funcione com uma constante maior. Não é verdade que para qualquer irracional alfa você não consegue melhorar isso. O que é verdade é que existem irracionais alfa para os quais você não pode melhorar isso. Por exemplo, a razão áurea. Para alfa igual a razão áurea, que é um número irracional, você não consegue melhorar essa afirmação. Mas para outros irracionais, por exemplo, como eu falei, se o alfa for igual a E, por exemplo, que também é irracional, você pode botar qualquer constante positivo no lugar de raiz de 5, pode botar 1000, 1 milhão, qualquer coisa, que essa desigualdade continua tendo infinitas soluções racionais. E aí a gente define essa constante K de alfa, que é a maior constante K, o supremo das constantes K, para os quais essa desigualdade tem infinitas soluções. No caso da razão áurea, essa maior constante K é raiz de 5. Então, nesse sentido, não dá para melhorar o raiz de 5 globalmente. Raiz de 5 é a maior constante que funciona para todos os irracionais. Mas para outros irracionais, por exemplo, para o E, o K de E é infinito. Para o raiz de 2, o K de raiz de 2 é 2 raiz de 2. E o espectro de Lagrange é o conjunto dos valores dessas melhores constantes associadas à cadeia racional. E, nesse sentido, raiz de 5 é o menor elemento do espectro de Lagrange. Tá? Então, o espectro de Lagrange começa desse jeito, começa com uma sequência de irracionalidades quadráticas, quer dizer, de números irracionais cujo quadrado é racional, e que convergem a 3. Então, 3 é o menor ponto de acumulação do espectro de Lagrange. Então, o espectro de Lagrange começa discreto, começa com uma sequência de pontos isolados. Deixa eu falar com mais precisão, isso tem a ver com o segundo artigo do Markov, de 1881, da descrição mais precisa de quem são esses menores elementos do espectro de Lagrange. Isso tem a ver com uma equação diofantina, que é essa equação aqui. Uma equação diofantina é uma equação em números inteiros. Como aqui o lado esquerdo é maior ou igual a zero, você pode supor que x, y e z são maiores ou iguais a zero, que trocar o sinal não muda o quadrado, né? Então você pode procurar soluções naturais ou soluções inteiras positivas disso aqui, digamos, né? Porque se um deles for zero, isso aqui é zero, tudo tem que ser zero, só tem uma solução trivial, que é todo mundo zero.
Então, a gente está interessado em soluções naturais, que são soluções inteiras positivas dessa equação, né? E o que dá para provar, né, não é muito difícil, é que é possível descrever todas as soluções dessa equação por meio dessa árvore aí. Ela tem uma solução, a solução mais simples, essa 1, 1, 1, e as soluções têm filhos. Dada uma solução, você ordena, né? Primeiro o x é menor ou igual a y menor ou igual a z, tem uma solução x, y, z. Ela tem dois filhos, ela dá origem a duas soluções maiores, que são essas daqui. E por que esses caras são soluções? Porque você pode olhar essa equação, por exemplo, como uma equação do segundo grau em x, né? E se ela tem uma solução, bom, esse x aí é uma solução da equação. Mas se você olha como uma equação do segundo grau em x, ela tem uma raiz, ela costuma ter duas raízes. E dá para saber a soma das raízes, o produto das raízes. Por exemplo, a soma das raízes é 3yz. Então, se x é uma solução, 3yz menos x também é. Então, você mantém o y e o z e troca x por 3yz menos x, você tem outra solução. E se eles estão nessa ordem, o 3yz menos x é bem maior que o x. De fato, é maior que o y e que o z também. Então, isso passa a ser o maior elemento da tripla. E, analogamente, você pode olhar como uma equação do segundo grau em y e trocar o y por 3xz menos y. Né? Agora, a soma das raízes é 3xz. Olhando como uma equação do segundo grau em y. Então, essas duas coisas são soluções. Você poderia fazer a mesma coisa com o z. O que acontece é que você pode trocar o z por 3xy menos z. Mas o fato é que se eles estão nessa ordem, dá para provar que o 3xy menos z é, de fato, menor que o z. Né? Isso vai acabar sendo um ascendente da sua solução e não um descendente dela. A ideia é que você diz que esses caras são os filhos da solução e dá para provar que toda a solução é descendente de 1, 1, 1. Né? 1, 1 só tem um filho, que é o 1, 2, que só tem um filho, porque o x igual a y, né, que é 1, 2, 5, e essa aí já tem dois filhos, são esses dois aqui, cada um desses tem dois filhos. E se você olha, por exemplo, para o conjunto dos z's que aparecem em alguma solução, mas tudo que é x apareceu como z em algum lugar, na verdade tanto faz, né? Você pega os caras que aparecem os inteiros positivos que aparecem em alguma dessas triplas, os elementos do espectro de Lagrange menor que 3 são exatamente números dessa forma. Raiz de 9 menos 4 sobre z2, onde o z é um cara que aparece em alguma dessas triplas. Né? É claro que esses z's, as soluções vão crescendo, os z's vão tender a infinito. Então, esse 4 sobre z2 tende a 0, e esse raiz de 9 menos 4 sobre z2 tende a raiz de 9, que é 3. Né? Então, 3 é o menor ponto de acumulação desse negócio. O Markov provou isso tudo. E tem um problema que está em aberto até hoje, que é o problema de unicidade do Frobenius, que pergunta se o z determina a tripla, quer dizer, se você pode ou não ter duas triplas diferentes, ordenadas, né, com x menor ou igual a y menor ou igual a z, com o mesmo z. Né? Não se conhece nenhum exemplo, conjectura mais usual que não tem, aqui vale a unicidade, mas isso tem uma interpretação também sobre o espectro de Lagrange, sobre essa função k. Né? A ideia é que, como eu falei, o k da razão áurea, né, k de 1 raiz de 5 sobre 2, dá raiz de 5. Tem outros caras cuja imagem é raiz de 5, mas todo cara cuja imagem é raiz de 5 pela função k é equivalente à razão áurea. Por essa relação de equivalência aí, quer dizer, tem que ter uma matriz ABCD, né, em GL2Z, quer dizer, uma matriz inteira com um determinante mais ou menos 1, tal que se você fizer alfa igual a razão áurea, né, o seu cara tem que ser dessa forma, alfa mais b sobre c alfa mais d, para alguma matriz dessas. Isso é equivalente a dizer que na representação em frações contínuas do cara, a gente vai falar disso daqui a pouco, todos os termos a partir de um certo ponto são todos 1. A fração contínua da razão áurea é 1 a vida inteira, só tem 1. Um cara é equivalente à razão áurea se a partir de um certo ponto só tem 1, uma fração contínua. Então, se for verdade essa conjectura a resposta for afirmativa a esse problema do Frobenius, cada elemento do espectro de Lagrange menor que 3 vai ser imagem de exatamente uma classe de equivalência de irracionais. O que dá para provar é que vai ser imagem só de um número finito de classes de equivalência de irracionais. Dois caras da mesma classe de equivalência têm o mesmo K de alfa, a gente vai ver que isso é uma consequência de uma fórmula explícita para o K de alfa que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas de novo em termos das frações contínuas. Bom, então vamos lá. Como eu falei, o espectro de Lagrange começa discreto, a gente até deu uma descrição mais ou menos precisa de quem são os menores elementos do espectro de Lagrange. Mas ele não fica discreto a vida inteira, ele termina contínuo
Isso tem a ver com esse teorema do Marshall-Hall sobre conjuntos de Cantor, de fato sobre números que só tem 1, 2, 3 e 4 na fração contínua. Aqui eu não vou escapar de falar um pouquinho de frações contínuas. Frações contínuas são um jeito... Dá um espacinho, vamos lá. São um jeito de representar números reais que funciona assim. Como é que funciona a representação decimal, se a gente pensar bem? Se eu der um número, digamos que você saiba a parte inteira dele, a parte inteira de um número, por exemplo, do π. A parte inteira é 3, né? Então, π é 3 mais alguma coisa. Mas essa alguma coisa é um cara entre 0 e 1. A pergunta é o que a gente faz quando aparece um cara entre 0 e 1. Resposta para a representação decimal é que quando aparece um cara entre 0 e 1, a gente multiplica por 10 e vê o que acontece. Quando você multiplica por 10, um cara entre 0 e 1, fica um cara entre 0 e 10. E aí a parte inteira desse cara dá uma informação não trivial sobre o número. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, até 9. E essa parte inteira vai dar o primeiro algarismo. Então você pega o π, diminui 3, fica esse número 0,1415, multiplica por 10, fica 1,415. A parte inteira é 1, e 1 é o primeiro dígito do π depois da vírgula, primeira casa decimal. Então aí você pega esse número, né, esse novo número, 1,4, diminui o 1, fica 0,4159. Aí multiplica por 10 de novo, vai ficar 4,159, e a parte inteira é 4, que é o segundo dígito do π. E assim por diante. Quer dizer, você está repetindo um monte de vezes essa operação. Você multiplica por 10, tira a parte inteira. Multiplica por 10, tira a parte inteira. Multiplica por 10, tira a parte inteira. Isso define uma função do intervalo 0,1 no intervalo 0,1, que se você itera, você aplica um monte de vezes, né, a órbita do seu número original, por essa dinâmica, acaba dando a representação decimal, dependendo dos ramos dessa função que você está aplicando. No caso das frações contínuas, você começa no mesmo. Você tem a parte inteira do número, tem um alfa real. Alfa tem uma parte inteira. Ele está entre... Parte inteira de alfa é um inteiro. E alfa está entre parte inteira de alfa e parte inteira de alfa mais 1. Se o alfa for inteiro, não tem muito o que fazer. Os inteiros a gente conhece mais ou menos bem. Se o alfa for igual à parte inteira de alfa, a gente para por aí. Mas se não, sobra um número entre 0 e 1. O alfa vai ser parte inteira de alfa mais alguma coisa entre 0 e 1. E o que a gente faz com essa coisa é que a gente não multiplica por 10, como na representação decimal, nem por 2, como na representação binária, mas a gente inverte esse cara. Então esse troço que sobra vai ser o inverso de um número maior que 1. Se o alfa não for inteiro, né? Se for inteiro, a gente para por aqui. E aí a gente começa de novo com o alfa 1. O alfa 1 tem uma parte inteira. Você define, né, A0 é a parte inteira de alfa, o A1 vai ser a parte inteira do alfa 1. E aí você escreve o alfa 1 como A1 mais 1 sobre alfa 2. E assim por diante. Então, se você fizer isso com o π, por exemplo, né? Deixa eu apagar esse negócio. Se você fizer isso com o π é 3,14, quer dizer, 3 mais 0,1415. Se 0,1415 a gente inverte, fica 7,06 alguma coisa. Isso é 3 mais 1 sobre 7. Isso é 7 mais 0,06, não sei o que se a gente inverter vai dar 15,9 alguma coisa, de fato 0,99 alguma coisa. Isso é 3 mais 1 sobre 7, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre... esse 0,9 a gente inverte, vai dar 1,003 alguma coisa. Vai dar 3 mais 1 sobre 7, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 1, mais 1 sobre 292, mais etc. A fração contínua do π começa assim. E isso é a representação do π em fração contínua. A gente escreve assim, certo? Depois vem 1, depois vem 2. Bom, só para dar uma ideia impressionista de por que... E é claro que a gente pode parar no meio. Quando você para no meio, você tem sempre um número racional, né? 3 mais 1 sétimo, por exemplo. Vamos ver, o primeiro lugar que você pode parar é aqui. 3 mais 1 sétimo, que por acaso dá 22 sétimos, que é a aproximação do Arquimedes. A gente pode parar um pouquinho mais na frente, por exemplo, aqui. 3 mais 1 sobre 7, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 1. Isso dá 15 mais 1, 16, 16 vezes 7, 112, mais 1, 113.
deu 355 sobre 113. Opa, a gente já viu esse número antes. Então tem alguma coisa por trás disso. De fato, as aproximações de um número real que vem da sua representação em frações contínuas dão as melhores aproximações racionais do número. Essas aproximações sempre têm erro menor que o inverso do quadrado do denominador, quer dizer, sempre satisfazem a conclusão do teorema de Dirichlet. De fato, dá para provar que pelo menos uma entre cada 3 consecutivas sempre satisfaz a conclusão do teorema de Hurwitz-Markov, quer dizer, o erro é menor que 1 sobre raiz de 5 vezes que é o quadrado. Então, é uma teoria meio milagrosa essa de frações contínuas de números reais, que elas fornecem só boas aproximações e todas as melhores aproximações, num sentido que a gente até vai ver daqui a pouco. Mas esse cara C de 4 é o conjunto dos números no intervalo 0, 1, não, desculpa, só para escrever C de 4, acabou meu espaço, deixa eu apagar mais coisa aqui para baixo, não tem jeito. Esse C de 4 é o conjunto dos números da forma, eu chamei de C de 4 assim, né? É o conjunto dos números da forma 0, A1, A2, A3, etc. Ou seja, 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais 1 sobre A3, assim por diante, onde esses caras estão sempre no conjunto 1, 2, 3, 4. Não é para todo N. Né? Esse conjunto é um conjunto de números reais no intervalo 0, 1, que de fato é um caso particular do que a gente chama um conjunto de Cantor regular, um conjunto de Cantor dinamicamente definido. De fato, a gente vai falar mais sobre conjuntos de Cantor dinamicamente definidos daqui a pouco, em poucos slides. Mas esse teorema do Marshall-Hall é o seguinte: se você somar esse conjunto com ele mesmo, ou seja, você considera todas as somas x mais y, onde x e y estão nesse conjunto C de 4, isso dá um intervalo. Isso dá todo esse intervalo de raiz de 2 menos 1, que é 0,414 alguma coisa, até 4 vezes isso, que é 1,6 alguma coisa. Né? Então, isso é um intervalo de tamanho maior que 1. O jeito que o Marshall-Hall enunciou esse teorema é que, se você liberar a parte inteira, A0, como sendo qualquer coisa, mas exigindo que a partir do A1 todos os coeficientes sejam 1, 2, 3 ou 4, a soma de duas frações contínuas desse tipo pode dar qualquer número real. Então, o enunciado dele é que qualquer número real é uma soma de duas frações contínuas que só tem coeficientes 1, 2, 3 e 4, com a possível exceção da parte inteira, que não atrapalha muito. A parte inteira tem um papel especial, que não mexe tanto na estrutura. Mas isso, em particular, mostra que somar frações contínuas é um processo mais complicado do que somar números dados em representação decimal, por exemplo. Né? Você tem 2 números em representação decimal, o algoritmo da soma é bastante simples. Mas se somar uns caras que só tem, sei lá, 0 e 1 na base 10, o resultado só vai ter 0, 1 ou 2 na base 10. Né? Para frações contínuas é muito mais complicado. Se eu soma uma cara com fração contínua limitada por 4, a soma pode dar qualquer coisa, pode dar π, por exemplo. Né? Pode dar... E π tem coeficientes grandes, 292, não sei o quê. Quer dizer, não tem, aparentemente, nenhum algoritmo muito simples para somar frações contínuas. Mas esse negócio implica, a gente vai ver por quê, mais ou menos, daqui a pouco, que o espectro de Lagrange, que começa, como a gente viu, começava discreto, ele termina contínuo, ele contém toda uma semirreta. Por exemplo, ele contém todo mundo a partir do 6. Isso não é a melhor coisa possível. Contém semirretas um pouco maiores que essas. O Feynman determinou a maior semirreta que está contida no espectro de Lagrange, que começa nesse número simpático aí, que é um número algébrico de grau 2, quer dizer, a raiz de uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros, mas razoavelmente complicado, não tem esse denominador grandinho aí. Então é aproximadamente 4,5278 alguma coisa, né? Então todo número real a partir desse aí está no espectro de Lagrange. E tanto o resultado do Marshall-Hall como esse ele é consequência de um estudo de somas aritméticas de conjuntos de Cantor regulares, que, como eu falei, tem relação com o espectro de Lagrange, mas por enquanto não é nada claro. Eu ainda nem defini conjunto de Cantor regular em geral, mas vamos fazer isso agora, na definição pelo menos impressionista, né, do que é um conjunto de Cantor regular.
Primeiro, o que é um conjunto de Cantor? Não sei se já ouviram falar do conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor mais popular é o chamado conjunto de Cantor ternário. Eu talvez devesse começar falando dele. Deixa eu falar dele, olha ele aí. Esse é o conjunto de Cantor usual. O conjunto de Cantor o primeiro conjunto de Cantor que a gente ouve falar na vida. Esse é o conjunto dos caras do intervalo 0, 1, que podem ser escritos na base 3, usando só os algarismos 0 e 2. E dá para construir esse conjunto bem explicitamente. Você pode pegar o intervalo 0, 1, dividir em 3 pedaços e jogar fora, em 3 intervalos, jogar fora o intervalo do meio. Na verdade, você joga fora um intervalo aberto, 1/3, 2/3. Sobram dois intervalos fechados, o 0, 1/3 e 2/3, 1. Muito bem. Aí com cada intervalo que sobrou, você faz a mesma coisa. Você divide em 3 e joga fora o buraco do meio. Por exemplo, você vai jogar fora, tem o 0, 1/3, você divide em 3, você vai jogar fora o intervalo aberto, 1/9, 2/9, que é o terço central do intervalo 0, 1/3. Aí sobram 2 intervalos, 0, 1 sobre 27 e 2 sobre 27, 1/9. E você faz a mesma coisa com 2/3, 1. Aí sobram 4 intervalos de tamanho. Quer dizer, quando você jogou fora o terço central do 0, 1/3, 2/3, 1, sobram 4 intervalos de tamanho 1/9. Quando você joga fora os terços centrais desses intervalos, vão sobrar 8 intervalos de tamanho 1 sobre 27. Se você fizer isso n vezes, vão sobrar 2 elevado a n intervalos de tamanho 1 sobre 3 elevado a n. Nota que a soma dos tamanhos desses intervalos, 2 elevado a n dividido por 3 elevado a n, é uma coisa que vai para zero exponencialmente rápido. Então, o tamanho total dessas etapas da construção vai ficando cada vez menor. E o conjunto de Cantor é a interseção de todos esses conjuntos, quer dizer, é o que sobra depois de jogar fora todos esses infinitos intervalos. Sobra uma poeirinha, mas é uma poeirinha não enumerável, que é o conjunto de Cantor usual, e esse conjunto ele pode ser definido por uma dinâmica. O que quer dizer isso? Você tem essa função que está definida em 0, 1/3, união 2/3, 1, quer dizer, está definida nesses 2 intervalos, e que ela basicamente multiplica por 3 e joga fora a parte inteira. Mas explicitamente ela é 3x entre 0 e 1/3, e 3x menos 2 entre 2/3 e 1, né? E tem um buraco, que é o 1/3, 2/3, onde a função não está definida. O conjunto de Cantor é o conjunto dos pontos para os quais você pode iterar essa função indefinidamente e você nunca cai no buraco. Porque se você cai no buraco, a função não está mais definida. Por exemplo, os caras entre 1/9 e 2/9, se você aplica a função, você vai multiplicar por 3, você vai cair entre 1/3 e 2/3, que é o buraco. Então, esses caras entre 1/9 e 2/9 estão fora do conjunto de Cantor. Do mesmo jeito, os caras entre 7/9 e 8/9 também. Se você aplica o segundo ramo da função, você vai cair em 1/3, 2/3. E assim por diante. Quer dizer, isso é o chamado maximal invariante no intervalo 0, 1 por essa dinâmica, por essa função. Quer dizer, o conjunto dos caras você pode aplicar a função infinitas vezes, você nunca cai no buraco, quer dizer, você sempre fica no domínio, né? Então não é muito difícil a gente se convencer que esses são 2 jeitos de definir o mesmo conjunto. Mas esse segundo jeito, no maximal invariante por essa função, não sei o quê, é um negócio que pode ser muito generalizado, porque sempre que você tem uma dinâmica numa união de intervalos, funções, você faz hipóteses, você quer que sejam funções expansoras, quer dizer, com derivada maior que 1 em módulo, que estejam indo de uma certa união de intervalos num intervalo maior, quer dizer, conjuntos de Cantor regulares, em geral, são maximais invariantes dessa função, nessa união, no domínio dela, que é uma união finita de intervalos. Tem certas hipóteses combinatórias, a imagem de cada intervalo tem que ser o fecho convexo de uma união de outros intervalos, a função tem que ser expansora, tem uma propriedade também combinatória sobre a matriz de transição ser mixing, quer dizer, ter um iterado, que todos os termos são positivos. Ou seja, você pode ir de qualquer ponto em qualquer outro, das hipóteses sobre a dinâmica. Mas coisas desse tipo, em geral, maximal invariante dá um objeto que a gente chama de conjunto de Cantor regular. Então, eles são o que a gente chama de conjuntos hiperbólicos em dimensão 1. São
o modelo mais simples de conjunto hiperbólico não trivial na reta, são definidos por funções expansoras e que tem uma propriedade de autossemelhança. O conjunto de Cantor usual ele é exatamente autossemelhante. Um pedacinho pequenininho dele, se você botar uma lente de aumento, ele é uma cópia exata do conjunto todo. O que está acontecendo entre 0 e 1/3 é a mesma coisa que acontece no intervalo 0 a 1, só que reduzido por um fator de 1/3. Então, pedacinho entre 0 e 1/27 também, quer dizer, pedacinhos pequenininhos do conjunto, no caso do conjunto de Cantor usual, que eu defini há pouco, né, são cópias exatas do conjunto todo. Em geral, conjuntos de Cantor regulares são cópias ligeiramente deformadas do conjunto todo. Você pode ter uma distorção limitada, mas pedaços pequenos são difiomorfos a pedaços grandes com distorção limitada. Limitado por uma coisa que não depende do tamanho do pedacinho que você pegou. Quer dizer, então, bom, um outro jeito padrão de construir conjuntos de Cantor regulares é olhar para maximais invariantes pela transformação de Gauss. A transformação de Gauss tem tudo a ver com frações contínuas. Do mesmo jeito que partes fracionárias de 10x tem a ver com a representação decimal, parte fracionária esse parte fracionária significa pegar 1/x e diminuir a parte inteira. Você inverte e tira a parte inteira. Inverte e tira a parte inteira é o que a gente faz para fazer fração contínua. Então, essa transformação de Gauss é uma função no intervalo 0 a 1, cuja dinâmica determina a fração contínua dos números, né? Então, tem um gráfico dela, tem infinitos ramos, né? Esse primeiro ramo ali é 1/x menos 1, está definido no intervalo meio 1, né? Esse segundo ramo é 1/x menos 2, está definido no intervalo 1/3 meio. O outro é 1/x menos 3, está definido entre 1/4 e 1/3, assim por diante. Tem infinitos ramos. E essa é a transformação de Gauss. O C de 4, por exemplo, é o maximal invariante da transformação de Gauss no intervalo 1/5, 1. São os caras que sempre caem, que a parte, quando você inverte, a parte inteira só pode ser 1, 2, 3 ou 4. Né? Ou seja, ela é definida pelos 4, você pega o maximal invariante no intervalo 1/5, 1 da transformação de Gauss, ou seja, ela é definida pelos 4 últimos ramos aqui da transformação de Gauss. Isso, ela acaba tendo uns buracos, né, entre essas coisas, tem uma dinâmica muito parecida com a do conjunto de Cantor usual, só que com 4 ramos em vez de 2. Ela tem 4 ramos expansivos, são os 4 últimos ramos da transformação de Gauss, com buraquinhos entre eles e tal. E o conjunto dos pontos que você aplica a função e nunca cai num buraco, dá esse C de 4. C de 4, então, é um conjunto de Cantor regular, ou conjunto de Cantor dinamicamente definido nesse sentido. De novo, tá aí a representação em fração contínua de um número alfa, né? Tem essa fórmula para o K de alfa. O K de alfa pode ser obtido a partir da fração contínua do alfa por essa fórmula aí, o lim sup de alfa n mais beta n, onde alfa n é uma fração contínua para frente, ele é obtida da fração contínua do alfa, começando num certo a n e andando para frente. A n, n mais 1, quer dizer, a n mais 1 sobre n mais 1, mais 1 sobre n mais 2, etc. E o beta n é um número racional, né, do jeito que a gente definiu. Ele é obtido da fração contínua do alfa, começando, né, com 0 a n menos 1 e andando para trás, a n menos 2, a n menos 3, até o a1. Dá uma fração contínua finita, toda fração contínua finita dá um número racional, mas vão dando racionais cada vez mais complicados. Né? Por que vale essa fórmula? Porque tem uma fórmula exata para o erro da enésima aproximação de um número real. Spn sobre Qn é o que você obtém da fração contínua parando no enésimo termo, quer dizer, truncando no enésimo termo. Isso dá um número racional, que dá uma aproximação do alfa. De fato, essa fórmula diz que o erro é sempre menor que 1 sobre Qn ao quadrado, e a constante que multiplica Qn ao quadrado é exatamente esse alfa n mais 1 mais beta n mais 1, onde alfa n e beta n estão definidos aí, né? Então, essas coisas. E as aproximações que vêm da fração contínua são as melhores aproximações que existem. Isso é garantido, por exemplo, por essa observação. Tudo isso, na verdade, tem provado nesse meu artigo da Eureka. Se quiserem olhar, tudo isso é bem elementar, né? Mas quer dizer, não essas coisas de conjuntos de Cantor, mas esses resultados sobre frações contínuas, sobre aproximações de números reais, né? Tem uma cópia na minha página, bom, tem a página da Eureka, deixa eu fazer propaganda das duas, né? Minha página, que é uma bagunça, mas dá para achar esse artigo, impa.br/tiogugu, e tem a página da OBM, né? Que tem todos os números da Eureka. Isso tem na Eureka 3, eu acho. Vocês procuram lá a revista Eureka.
Isso é Eureka. E esse artigo tem na Eureka 3, se eu não me engano. Mas tem 40 números da Eureka lá, tem várias coisas bacanas. Mas, vamos lá. Então, o que dizem esses dois resultados? Diz que pelo menos uma entre cada duas aproximações consecutivas que vêm da fração contínua tem erro menor que a metade do inverso do quadrado do denominador, né? Por outro lado, o segundo resultado diz que qualquer aproximação que tenha erro menor que a metade do inverso do quadrado do denominador tem que vir da fração contínua. Então, se você está procurando aproximações muito boas, em particular nesse sentido aí do espectro de Lagrange, basta olhar para as que vêm da fração contínua, para as reduzidas ou convergentes da fração contínua. Quer dizer, para esses Pn sobre Qn aí, que você obtém a partir da fração contínua do alfa. Essas são, em vários sentidos, as melhores aproximações racionais que o alfa tem. E essa fórmula diz o erro exato dessas aproximações, que permite, então, deduzir essa fórmula do K de alfa sem dificuldade, né? Bom, e o que isso tem a ver com sistemas dinâmicos? Que essa fórmula permite dar uma caracterização mais abstrata do espectro de Lagrange em termos de dinâmicas do que a gente chama de shifts, quer dizer, de espaços de sequências. É muito comum a gente olhar para espaços de sequências infinitas. Por exemplo, os pontos do conjunto de Cantor têm uma objeção muito natural com espaço de sequências infinitas de zeros e 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, e essa objeção é dada exatamente pela representação na base 3 do seu número. Dá um número do conjunto de Cantor, ele tem uma única representação na base 3 que só usa os algarismos 0 e 2. Isso dá uma objeção entre esses dois espaços, esses espaços simbólicos de sequência. Aqui a gente está considerando o espaço de todas as sequências bi-infinitas, indexadas pelos inteiros, cujas entradas são inteiros positivos. Então, esse sigma é esse espaço de sequências aí. Dada uma sequência, você pode definir uma função, né, que é esse alfa zero mais beta zero, que é dar a fração contínua para frente mais a fração contínua para trás. Né, A0, A1, A2, etc., mais 0 a menos 1. Então, é uma função real definida nesse espaço. E ela tem uma dinâmica. No espaço de sequência tem uma dinâmica que é chamada shift, ou deslocamento, que ele simplesmente ele muda a posição do zero da sequência. Se tem a sequência A0, A1, A2, ela está centrada no A0, ela leva na mesma sequência, num certo sentido, mas centrada no A1. A sequência passa a ser A1, A2, A3 para frente, e para trás você tem o A0, menos 1, só que o A0 passa para a posição menos 1, e o A1 passa para a posição 0. Parece não fazer muita coisa, mas faz. Isso é uma dinâmica bastante rica, que tem, por exemplo, infinitas órbitas periódicas de todos os períodos, órbitas densas, não sei mais, aquele negócio. É uma dinâmica. Tem uma topologia natural nesse espaço, uma topologia produto. O espectro de Lagrange, ele pode ser traduzido nesse conceito como é o conjunto dos limsups dessa função real nas órbitas. Quer dizer, você pega uma sequência, olha para os iterados dela por esse shift, quer dizer, você vai chegando o centro da sequência para a direita, e a cada vez que você faz isso, você calcula essa função, fração contínua para frente e fração contínua para trás. O conjunto dos limsups dessas coisas dá o espectro de Lagrange. Isso é uma tradução bastante direta daquela fórmula do limsup de alfa n mais beta n, né? Pode até definir alfa n e beta n nesse contexto desse jeito, o alfa n e beta n. O alfa n mais beta n é o f de sigma n θ, né, nesse caso. Bom, então tem essa definição abstrata do espectro de Lagrange, e você pode trocar limsup por sup. Nessa definição, o conjunto desses sups dá outro conjunto, que é chamado espectro de Markov. Ele é um conjunto muito parecido com o espectro de Lagrange em vários sentidos, mas não é igual. Ele tem uma interpretação aritmética também, que é ligada a formas quadráticas indefinidas em duas variáveis reais, né? Você pega todas as coisas desse tipo, ax2 mais bxy mais cy2, a gente pode normalizar para o discriminante C1, senão você tem que multiplicar pela raiz quadrada do discriminante. Pode supor direto que B2 menos 4AC é 1. E aí, cada forma dessa, você olha para o ínfimo do módulo dela nos pares de inteiros não nulos, ou não ambos nulos, né? O conjunto desses valores, mais precisamente do inverso desses valores, dos inversos desses valores, dá o espectro de Markov, dá o mesmo conjunto, dá para provar isso.
por um certo tempo ficou em aberto se esse conjunto era igual ao espectro de Markov, ao espectro de Lagrange ou não. O que dá para provar, acho que o Perron fez isso, não é muito difícil, mas também não é trivial, é que M e L são conjuntos fechados de números reais, quer dizer, os complementares deles são uniões enumeráveis de intervalos abertos, por exemplo, e que o espectro de Markov contém o espectro de Lagrange. Né? Falei que não é trivial, que tem o primeiro curso que eu dei no IMPA, que eu voltei do pós-doc, foi um curso de Introdução à Teoria dos Números, e tinha uma turma pequenininha, mas acho que tinha 2 ou 3 alunos, mas um deles era o Arthur. Né? Aí eu botei na última prova para provar que o espectro de Lagrange era fechado, o Arthur não fez, não, então não é tão trivial. Né? Arthur é esse que depois ganhou a medalha física. Né? Mas não tirou a mais no meu curso, não. Tirou só a África, não fez esse negócio. Muito bem. Mas vamos lá. Tá, então tem esses dois conjuntos, né? Até 3 eles coincidem. Na verdade, o Markov provou que aquela interseção do L com menos infinito 3 coincide com a interseção do M com menos infinito 3. Então, até 3 não tem nenhuma novidade. O espectro de Markov e de Lagrange coincidem até 3, né? Agora, depois de 3, então, como ele fala, bom, como o Markov contém o Lagrange contém aquela semirreta, o Markov contém a mesma semirreta, né? De fato, dá para provar que aquela é a maior semirreta que está contida no Markov também. Poderia ser falso. O Markov podia conter uma semirreta maior, mas não é o caso também. Essa semirreta do Feynman é a maior semirreta contida no espectro de Lagrange e também é a maior semirreta contida no espectro de Markov. Voltar para cá. Tá, e a pergunta é o que acontece. Então, até 3 a gente sabe mais ou menos quem são esses conjuntos, depois de 4,5278 eles são todos uma semirreta. Pergunta o que acontece aí no meio, entre 3 e 4,5278, né? Bom, e a resposta é que esses conjuntos passam a ter uma estrutura bastante interessante do ponto de vista de geometria fractal. Eles nem são discretos, nem são contínuos, eles começam a aparecer com conjuntos de Cantor, mas os conjuntos de Cantor vão ficando maiores quando você vai chegando para a direita, no sentido que a gente vai ver daqui a pouco, mas um jeito de medir tamanhos de conjuntos de Cantor, em geral, você não escapa de considerar dimensões fractais. Então, vamos introduzir a mais importante delas, que é a dimensão de Hausdorff, que tem uma definição curta, mas que não é tão fácil de entender à primeira vista, mas a gente tenta. Bom, isso é a definição geral da dimensão de Hausdorff do espaço métrico. Você pega o seu espaço métrico, no nosso caso, pelo menos, a gente vai considerar espaços compactos. Então, espaços compactos, eles sempre têm coberturas finitas por bolas. Na verdade, dada qualquer cobertura dele por bolas abertas, tem uma subcobertura finita, quer dizer, tem uma união finita de bolas abertas que contém um conjunto. Então, você tenta olhar para as melhores coberturas dele por bolas abertas, no sentido de que... Bom, como é que a gente mede a cobertura? Você pega os raios das bolas e soma, mas às vezes não dá muito certo somar os tamanhos dos raios. Você precisa, muitas vezes, é natural elevar o raio a uma certa potência. Por exemplo, se você estiver cobrindo uma região no plano, por bolas e você quer estimar o tamanho do conjunto, a primeira coisa que você tenta é estimar a área do conjunto. E você decompõe ele em pedacinhos pequenos, você vai somar as áreas desses pedacinhos pequenos. Se você cobrir por bola, você pode tentar somar as áreas das bolas, claro que elas podem ter alguma interseção, mas a área de uma bola no plano, de um disco, né, de um círculo, é proporcional ao quadrado do raio, né, πr2, né? Então, você vai somar, basicamente, os raios das bolas ao quadrado. E ver se esse negócio tende a uma coisa finita, se tende a zero, quer dizer, o cara pode ter área zero, pode ser um conjunto muito pequenininho, pode ser um segmento no plano, por exemplo, que vai ter área zero. Mas um jeito de medir a área é somar os tamanhos dos raios ao quadrado. Se você quiser medir um intervalo, dividir em intervalinhos pequenininhos, você vai somar os tamanhos dos intervalos sem elevar a nada, elevar a 1, né? Em geral, esse expoente tem a ver com a dimensão, com o intervalo é um objeto de dimensão 1, uma figura no plano tem chance de ser um objeto de dimensão 2, né? Claro que ele pode ter dimensão menor, mas... Então, esse expoente tem a ver com a dimensão. De fato, o expoente certo é a dimensão.
A ideia é que se o expoente estiver muito grande, se o Rn é pequenininho, por exemplo, se você estiver no intervalo e somar, dividir em intervalinhos pequenininhos, elevar ao quadrado o tamanho deles e somar, isso em geral vai tender a zero, porque um número pequenininho ao quadrado é muito menor que o próprio número. E a soma desses númerozinhos está dando limitado pelo tamanho do intervalo. Se você somar os quadrados, vai tender a zero. Então a ideia é que se o expoente estiver grande demais, isso tende a zero. Se for pequeno demais, tende a infinito, na verdade. E é possível provar que tem um único expoente no meio, que é o expoente certo, entre aspas, que é a dimensão de Hausdorff do conjunto. Que de fato é o ínfimo, dando os S tais que essas somas, para as melhores coberturas, tendem a zero. Essa definição rápida de dimensão de Hausdorff é um jeito natural de comparar o tamanho de conjuntos, de fractais de conjuntos que têm, que a medida natural, seja a área ou o comprimento, são zero. Por exemplo, conjuntos de Cantor na reta, muito frequentemente tem medida zero, tem medidas de Lebesgue zero. Como no caso do conjunto de Cantor usual, como eu observei, ele pode ser coberto por 2 elevado a n intervalinhos de tamanho 1 sobre 3 elevado a n para todo n. E 2an sobre 3an tende a zero, quer dizer, a medida dele é zero, mas a dimensão de Hausdorff não é. A dimensão de Hausdorff dele é log 2 sobre log 3. Porque se você elevar 1 sobre 3 elevado a n a log 2 sobre log 3, vai dar 1 sobre 2 elevado a n. Aí se eu somar, vai dar 1 sempre. E esse é o expoente certo. Não é log 2 sobre log 3, tipo 0,6 alguma coisa, é a dimensão de Hausdorff do conjunto de Cantor usual. E eu estou explicando demais. Então tá, bom, eu provei um teoreminha sobre a estrutura fractal, que saiu, aliás, recentemente. Isso é um teorema que eu anunciei em 96, mas eu sou preguiçoso em geral, os artigos com coautores sempre passam na frente. Eu só acabei de escrever 20 anos depois, como diz o Tango do Gardel, 20 anos não é nada, 2016, saiu agora, 2018. No ano, pelo menos aceitaram no ano, mas saiu esse teorema que diz que tanto o espectro de Lagrange quanto o espectro de Markov tem uma estrutura fractal interessante entre 3 e 4,5278, etc., que diz o seguinte, que se você intersectar esses conjuntos com semirretas, olha, todo mundo até T, isso dá um conjunto, você pode medir a dimensão de Hausdorff deles, muito bem. Você medir para o Lagrange ou para o Markov, vai dar sempre a mesma coisa, uma função que a gente chama de d de t. E tem esses fatos gerais sobre a função d de t, tem essa formulinha que relaciona com a dimensão de Hausdorff da pré-imagem pela função k, mas o segundo item diz que logo depois de 3 ela já é positiva, quer dizer, para todo epsilon entre 3 e 3 mais epsilon, o espectro de Lagrange já contém conjuntos de Cantor regulares com dimensão positiva, mas muito pequenininha, porque esse d de t é uma função contínua e sobrejetiva em 0, 1, quer dizer, dado qualquer número entre 0 e 1, tem uma semirreta que intersectada com o espectro de Lagrange tem exatamente essa dimensão de Hausdorff. Quer dizer, ele passa por todas as dimensões de Hausdorff entre 0 e 1. Essa função é uma função, parece essa escada de Cantor, né? Ela é localmente constante num aberto denso, mas ela passa por todos os valores entre 0 e 1. E antes de raiz de 12, que é 3,46 alguma coisa, ela já é 1. Então, ela chega a 1 razoavelmente rápido, bem antes desse 4,5278. A gente também provou que a dimensão da pré-imagem de caras grandes tende a 1, né, quando tende a infinito, e que o espectro de Lagrange ele tem pontos isolados, mas se você jogar fora os pontos isolados, não aparecem novos pontos isolados. Quer dizer, o L' é um conjunto perfeito. O conjunto dos pontos de acumulação dele não tem pontos isolados. Então, com o Carlos Mateus, já era conhecido que o Markov menos Lagrange é não vazio, de fato. O Feynman exibiu uma sequência de elementos contidos no Markov menos Lagrange, que eu já sabia que era infinito, mas não sabiam que era não enumerável, por exemplo, e nem que tinha medida nula. A gente provou que, de fato, é não enumerável e tem medida nula, tem, de fato, dimensão de Hausdorff menor que 1, mas dimensão de Hausdorff positiva, maior que meio, maior que 0,53, de fato. E aí a gente tem um exemplo de um elemento do Markov menos Lagrange, que eu acho que é o maior exemplo conhecido, tem no artigo recente meu em colaboração com o Carlos Mateus. Não dá para terminar as palestras sem falar do Jean-Christophe Iocos, foi meu orientador de pós-doutorado, que lamentavelmente morreu muito cedo, né? Mas foi um grande matemático, ganhou a medalha Fields em 94, e eu trabalhei com ele sobre uma conjectura do Jacor sobre conjuntos de Cantor regulares,
e a gente resolveu a conjectura do Jacó. A conjectura do Jacó falava na versão original sobre diferenças aritméticas de conjuntos de canto regulares, são parecidos com somas, né? O conjunto das diferenças, x menos y, onde x está num, y está no outro. Você pode interpretar isso como conjunto dos t's reais, tais que o k intersecta o k' mais t, como se tivesse um conjunto parado, o outro mexendo, conjunto dos valores de t para os quais eles intersectam é a diferença aritmética. E a conjectura do Jacó é que tipicamente a diferença ou tem medida nula ou contém intervalo. De fato, a gente mostrou uma versão refinada dela, que dá para provar que se a soma das dimensões de Hausdorff de k e k' é menor que 1, a diferença vai ter dimensão menor que 1 também e vai ter, portanto, medida nula, né? Mas a gente prova tipicamente que se a soma das dimensões de Hausdorff é maior que 1, a diferença aritmética vai ter interior não vazio, de fato vai ter interior denso na diferença aritmética. Isso tem a ver com um problema de sistemas dinâmicos, tem a ver com bifurcações homoclínicas, eu vou só mostrar esse desenhinho. Isso é uma bifurcação homoclínica associada a uma ferradura. Esses caras são variedades estável e instável de um ponto periódico, mas tem as laminações estável e instável da ferradura. Isso aí dá uma primeira tangência que você desdobra, você mexe o parâmetro, você passa a ter novas tangências. E saber se tem nova tangência ou não tem a ver com um certo par de conjuntos de Cantor intersectar ou não, numa chamada linha de tangência, que é esse negócio. Então eu quis mostrar só essa figura, uma ideia impressionista. Mas o fato é que esse negócio de interseção de conjuntos de Cantor é muito relevante para sistemas dinâmicos, um assunto que aparentemente não tem nada a ver com a teoria dos números, e curiosamente é relevante para a teoria dos números também, né? Por causa daquela... Porque esses alfa n mais beta n que aparecem aí, eles estão em conjuntos de Cantor regulares definidos pela transformação de Gauss, né? Se a sequência dos AN foi ilimitada, se tiver infinitos caras maiores que 5, você vai cair num cara maior que 5 no espectro de Lagrange, que já está na semirreta do Feynman, então está na parte que a gente já entende bem. A parte antes, ela corresponde às somas de elementos desse C de 4, desse conjunto de Cantor regular. E dependendo da região do espectro de Lagrange, você tem que considerar outros conjuntos de Cantor, tem toda uma família infinita de conjuntos de Cantor regulares que você tem que entender, e você está somando esses conjuntos, tem o alfa n mais beta n, você tem somas de elementos em conjuntos de Cantor. Então tem essa fórmula que mede a dimensão de Hausdorff da soma aritmética de dois conjuntos de Cantor regulares. E isso é uma consequência do meu teorema com o Jean-Christophe, a gente provou isso como consequência do principal lema técnico do nosso teorema, que é o lema de recorrência de escala. Então, eu devo boa parte desse teorema à minha colaboração com o Jean-Christophe. Eu já estourei o tempo, então não vou ter muito tempo de falar disso, mas só muito telegraficamente observar que os espectros de Markov e Lagrange têm generalizações dinâmicas naturais. Sempre que você tem um sistema dinâmico e uma função real, você pode associar um espectro de Lagrange dinâmico e um espectro de Markov dinâmico de um jeito análogo a essa caracterização dinâmica dos espectros clássicos. Você pode pegar o conjunto dos supremos da sua função real nas órbitas e dos lim-sup da função real nas órbitas. Isso para dinâmicas discretas, para iterações de funções ou de diffeomorfismos. E tem uma versão análoga para fluxo, só que aqui o tempo é real em vez de ser discreto, né? Então tem esses espectros dinâmicos e tem resultados variados sobre espectros dinâmicos. Por exemplo, com o Sérgio Romain, que foi aluno meu de doutorado, agora professor do FRJ, a gente provou que se você começa com uma ferradura de dimensão maior que 1 e tem uma função real típica, os espectros de Markov e de Lagrange associados vão tipicamente ter interior não vazio, quando tem intervalos. Isso é um pouco análogo a esse teorema do Marshall-Hall. Não dá para conter semirretos, porque nesse caso o espectro de Lagrange é compacto, né? Mas para fluxos ele pode ser. E, de fato, uma coisa que o Jean-Christophe mostrou... então, em colaboração com a Aline e com o Matheus, a Aline é outra aluna minha, a gente prova... Não tem esses dois lemas que eu não tenho muito tempo para falar, mas a gente prova uma generalização desse meu teorema sobre dimensão de Hausdorff de interseções com semirretas. Pelo menos para ferraduras conservativas e funções reais típicas, você tem um teorema análogo, que a dimensão de Hausdorff vai mudando continuamente, a imagem dá todo um intervalo que depende da ferradura, né? Muito bem. Então tem outro resultado sobre a estrutura geral desses conjuntos em colaboração com o Davi Lima, que foi meu aluno também, é professor da UFAL. Não tenho tempo de mostrar detalhes. Mas isso é particularmente interessante. Isso é uma coisa que o Jean-Christophe me mostrou, que tem uma interpretação geométrica bonita dos espectros clássicos de Markov e Lagrange. Eles são, respectivamente, o conjunto das alturas assintóticas máximas e das alturas máximas das geodésicas nessa superfície modular, né, que é um quociente do plano hiperbólico. Tinha até um filminho.
Se vocês não me xingarem, eu mostro um filminho de, acho que de 1 minuto, mostrando como é que é o fluxo geodésico do negócio. Deixa eu só mencionar que eu generalizei, junto com o Sérgio Romanha, que eu já falei dele, esse fato, né, dos espectros de Lagrange típicos conterem intervalos para fluxos geodésicos em superfície de curvatura negativa, mas não necessariamente constante. Né? Essa superfície modular é uma superfície com curvatura -1, né? Uma superfície hiperbólica, não quociente do plano hiperbólico, mas você tem resultados análogos para fluxos geodésicos em superfícies de curvatura negativa, limitada, mas não necessariamente constante, que diz que eles tipicamente contêm intervalos. Né? Para o fluxo geodésico, para qualquer fluxo próximo, em colaboração com o Sérgio e com a Zezé Pacífico, a gente prova coisas análogas para fluxos de Lorentz. Né? Tem esses atratores de Lorentz, vocês já devem ter visto, que parecem umas borboletas, assim. Que a gente também prova que os espectros contêm intervalo. Tem um monte de referência depois e acaba a palestra, mas dado que vocês tiveram paciência até agora, deixa eu só mostrar esse filminho desse negócio que o Jean Christophe mostrou, que o espectro de Markov e de Lagrange tem a ver com... Ih, eu não sei mexer. Ah, tá aqui, pronto. Tem a ver com esse fluxo geodésico. Então tem um desenho do fluxo geodésico. Isso aqui corresponde à sequência 1, 1, 1, quer dizer, o cara que tem fração contínua 1, 1, que é a razão áurea, e que dá o elemento... Então, isso é o semiplano hiperbólico todo, isso é só um domínio fundamental. E ele tem a menor altura possível. Essa altura dá o tal raiz de 5, que é o menor elemento do espectro de Lagrange, está vendo? A altura no domínio fundamental dessas geodésicas, né, a altura máxima, dá um elemento do espectro de Lagrange. Nesses exemplos, são órbitas periódicas, vão estar ao mesmo tempo no Lagrange e no Markov. Isso é a sequência 2, 2, 2, corresponde a 2 raiz de 2, é o segundo menor elemento do espectro de Lagrange, de Markov também, né, que dá essa órbita periódica, a altura máxima é 2 raiz de 2, é um pouco maior. E esse é o exemplo do... Ainda é o mesmo, né, 2, 2, 2, que ele mostra no domínio fundamental, depois volta. E agora tem o exemplo do 3, 3, 3, 3, 3, que esse é um cara bem maior no espectro de Lagrange. Isso também é uma órbita, né, corresponde a uma órbita periódica bastante simples, mas a altura máxima já é bem maior, a altura máxima nesse caso é raiz de 13. Ele é um ponto isolado do espectro de Markov e do de Lagrange, e a dimensão de Hausdorff do Lagrange até aí já ficou 1, né, já é a dimensão total. E isso é o 2, 1, 2, 1, 2, 1, que corresponde à altura máxima raiz de 12. É a maior altura de um cara que só tem 1 e 2 na fração contínua, né? Mas é um pouco menos que o 333. O 333 tem a altura raiz de 13, esse tem a altura raiz de 12. É essa órbita aí. E agora tem uma órbita um pouco mais... 2, 1 já é mais complicada, né, combinatoriamente, que essas órbitas 1, 1, ou 2, 2, 2, ou 3, 3, 3. Tem uma mais complicada ainda, e esse cara dá o terceiro elemento do espectro de Lagrange, que é o raiz de 221 sobre 5. Né? Então, é a terceira menor altura possível, mas vocês veem que a combinatória já é mais complicada da órbita. Né? Ela dá mais volta antes de fechar, mas também é uma órbita fechada, uma órbita periódica. E a altura máxima é raiz de 221 sobre 5. Esse é um filme, que foi um presente do Pierre Arnaud, né? Eu usei na minha palestra no ICM. Então eu queria terminar mostrando esse negócio. Obrigado pela paciência, desculpa por ter estourado o tempo. Vamos lá.